Oi pessoal, tudo bem? Ótima sexta-feira a todos. Bom, política local, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Tudo que está acontecendo hoje, que está nos portais, nos jornais, já comentei com você ontem aqui no meu canal. Então, para você que não viu os vídeos, dá uma espiadinha, inclusive aí da decisão do Senado de tentar melar aí a busca e apreensão e a própria prisão do Paulo Bernardo lá no apartamento funcional da Gleisi Hoffmann. Mas qual é o assunto que todos estão me pedindo para comentar aí nas redes sociais, nas minhas redes, no Twitter, no Facebook? É a decisão aí dos britânicos, né? O Reino Unido deixou a União Europeia, né? Por 52-48, Babau resolveu sair e o mundo acordou atordoado. Eu não sou especialista em direito internacional, em jornalismo internacional, mas eu vou trazer para você aqui algumas informações porque tá todo mundo me pedindo. Vamos lá, gente. O The New York Times soltou uma manchete que é bem interessante, reflete um pouco de como é que o mundo está vendo essa decisão dos britânicos, né, de pular fora da União Europeia. E a manchete é: britânicos atordoaram o mundo. Será que o mundo está atordoado, né, com essa decisão? De certa forma, sim. Por quê? Porque desde a Segunda Guerra, a Europa, né, estava sendo comandada por forças moderadas, tanto de centro-direita quanto de centro-esquerda, né? Agora, o medo é do extremismo, né? Do populismo, né? Então, o mundo está vendo com os dois pés atrás essa decisão aí dos britânicos, que pode abrir a porteira para outros países. A França já se assanhou também que quer fazer um referendo, quer saber o que os franceses pensam sobre o assunto. A Holanda, da mesma forma. Na Espanha, não houve um anúncio oficial, mas já se começa a conversar também. Então, a grande questão, a grande pergunta que o mundo se faz é: a União Europeia começou a acabar? Esse é o início do fim da União Europeia? A União Europeia, que foi aquela ideia bonita que aconteceu pós-Segunda Guerra, que foi justamente dessa união entre os países, né, de reduzirem barreiras, dos países caminharem juntos, né, para reconstruir um grande processo, né, uma nação com muitas nações juntas. Então, a ideia era muito bonita. Mas e aí? Né? A União Europeia, alguns dizem o seguinte: não, a União Europeia é uma grande farsa, é frágil, é uma ideia artificial. Outros dizem que não, que realmente é uma ideia muito linda, muito bonita dessa união dos países. O fato é que a Inglaterra sempre foi um pouquinho diferente aí dos outros países, né? Inclusive historicamente falando. Bom, gente, César, Napoleão, Hitler, todos tentaram conquistar a Inglaterra e ninguém conseguiu, né? A Inglaterra fazia parte, o Reino Unido fazia parte aí dessa União Europeia, agora não faz mais. E como é que fica? Como é que fica a economia? Para você ter uma ideia, as bolsas no mundo todo despencaram. Bovespa caiu, a Bolsa de Nova York, Bolsa do Japão, todas despencaram por conta dessa decisão. A moeda, a Libra, despencou também, 10%, foi a maior queda aí dos últimos 30 anos. O primeiro-ministro, o David Cameron, disse: tô indo embora, vou embora. Ele renunciou. Até outubro ele deixa o cargo. E aí, é um momento de catástrofe, como muitos jornais e muitos analistas estão dizendo? Não, essa é uma grande catástrofe mundial, a União Europeia vai acabar? Eu acho que é muito cedo para falar. Por quê? Porque a decisão aconteceu. Os britânicos escolheram deixar a União Europeia. Mas quando isso vai acontecer? A gente tem um prazo de 2 anos para se negociar os termos do acordo, para ver como é que fica a questão econômica, para ver como é que ficam os investimentos, ou como é que os investidores vão se comportar em relação a essa decisão dos britânicos. Então, o próprio embaixador do Reino Unido do Brasil disse um pouco mais cedo o seguinte: cabeça fria. Então, cabeça fria, né? A hora é de, claro, avaliar, porque isso tem impacto no mundo todo. Não fosse assim, a Bovespa não estava caindo. Tem impacto não só lá para os vizinhos europeus, né? Mas tem impacto inclusive aqui no Brasil. Então o mundo todo, de alguma forma, vai sentir um baque. Agora, qual é o tamanho, né? Se vai ser uma tragédia, uma catástrofe, como muitos jornais estão avaliando, a gente vai ter que esperar para ver. Então o embaixador tá certinho, cabeça fria. São 2 anos aí para negociar esse momento, né, de transição, né, para sair da União Europeia. O grande temor do mercado é que muitos bancos, muitas grandes corporações deixem
a Inglaterra deixem o Reino Unido, saiam de lá, justamente porque não compactuam com essa decisão aí dos britânicos, né? Algumas corporações já estão pensando em transferir seus funcionários, né, para outras regiões que fazem parte da comunidade da União Europeia. Então, claro que o impacto vai ser grande. Num primeiro momento, matematicamente falando, o Reino Unido, a Inglaterra vai diminuir. Essa é a lógica imediata do processo, né? Por quê? Por isso que eu te disse, os bancos vão começar a deixar a sede, serão transferidas, algumas corporações vão começar a deixar a Inglaterra. Agora, a economia e a política são organismos vivos e que se modificam todo dia, então, não é matemática pura, né? A gente não pode fazer uma conta hoje do que vai acontecer daqui a 2 anos. Então, o momento é de respirar, esperar o que vai acontecer, para ver se vai ter, inclusive, por exemplo, mudança, né, no comércio, se isso vai prejudicar os outros países, né, que não tem nada a ver com a União Europeia, como o Brasil, por exemplo. Mudam as relações comerciais? Vai mudar alguma coisa? Vai ter algum impacto aqui? Vai ter um impacto no bolso, né, do brasileiro? Tem que esperar para ver. É isso, gente, o mundo tá em polvorosa, né? Tá uma confusão danada na Europa, todo mundo falando aí, né, nessa grande tragédia, os Estados Unidos também, já estão dizendo que a culpa é do Trump, porque o Trump é um populista e porque ele abriu a porteira, né, para essa política extremista e populista de extrema direita. Então, a confusão lá, né, na Inglaterra tá sobrando nas costas do Trump, né? Que é um bufão, a gente sabe disso, né? O Trump é um bufão. Aliás, os Estados Unidos estão lascados, né? Quando a gente pensa na Hillary e no Trump, eu fico pensando, correr pra onde, né? Dá pra gente pensar mais ou menos como foram as nossas eleições aqui, as últimas, né? Correr pra onde, meu Deus do céu? Correr pra onde? Tá aí, gente, uma análise muito breve pra você, muito rápida. Espero que você tenha entendido a confusão aí, né? Não é uma catástrofe, né? Pelo menos num primeiro momento, a hora é de esperar pra ver. Como diz o embaixador, cabeça fria, cabeça fria. Eu trago para você mais informações da política aqui da Terrinha no meu próximo comentário. Não esquece, gente, compartilha para valer e se inscreve no meu canal. Já se inscreveu? Então consegue outro, e depois outro, e depois outro. Vamos fazer aí uma grande rua de manifestação diária aqui no meu canal, no Veja Joyce. Ótima sexta-feira a todos e não esquece, hein, para você que é do Sul, não esquece, estarei lá no dia 29 com você. Gente, tem caravana sendo organizada, né, de algumas cidades do interior do Paraná para acompanhar o lançamento do livro em Curitiba e eu tô muito feliz. Então, a história de Sérgio Moro, não tô falando só da Lava Jato não, tá, gente? Porque isso tá nos jornais. Eu tô falando da intimidade de Sérgio Moro. Quem é esse homem? A história de Sérgio Moro você encontra aqui no meu livro e você conversa com a gente lá na semana que vem, no dia 29, na Livraria da Vila do Pátio Batel. Tchau, tchau.